Louvado seja no Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Antônio Bruno, coração de servo, alma de santo. Hoje eu quero falar para você sobre o movimento no Instituto Antônio Bruno, como funciona, como nós trabalhamos e especialmente como nós aplicamos os carismas de Antônio Bruno, a caridade, a alegria, oração e amor aos pobres. Tudo em um conjunto magnífico que é o acolhimento por excelência, ou o acolhimento padronizado, porque é dito, e a biografia de Antônio Bruno relata que ele é um acolhedor por excelência. A biografia de Antônio Bruno, ela apresenta Antônio Bruno como um acolhedor ou como um exímio acolhedor. É por isso que nós aplicamos aqui os carismas deixados por ele como um legado indelével. Esses carismas vividos por ele e deixados e hoje como pilar da sua instituição é fundamental para o dia a dia do nosso trabalho, para o dia a dia que nós enfrentamos aqui na lida com os pacientes oncológicos, num acolhimento padronizado. Antes, porém, eu queria que você me ajudasse a divulgar esse canal. E como em primeira mão, eu queria lhe dizer que nós tivemos uma comunicação com um padre chamado Ferdinand, lá de Roma, onde ele ouviu a nossa preocupação, ouviu o nosso desejo, que é a abertura do processo de beatificação, e ele nos explicou alguma coisa e nos pediu mais informações sobre o postulante ao processo de beatificação, o iluminado Antônio Bruno Pessoa Souza. Agora, para que esse projeto, para que essa primeira etapa ela se conclua, o processo de beatificação ele é aberto por etapa. Para que a primeira etapa se conclua, é necessário que o nome Instituto Antônio Bruno, como legado ou como um projeto do postulante, seja mais divulgado. Assim como o nome Antônio Bruno Pessoa Souza, a pessoa do Antônio Bruno, seja também conhecida. Tudo que aconteceu com ele em vida, o que aconteceu durante a enfermidade e o que está acontecendo depois da enfermidade, ou seja, ele vivendo uma vida depois da vida. O que está acontecendo aqui no interior do seu projeto, o que tem acontecido aqui com seus pacientes. Tudo isso precisa ser divulgado, precisa ser mostrado, precisa ser até vivido por as pessoas que nos visitam, já vivem isso, e também por aqueles que não conhecem. É preciso que a gente seja mais conhecido. Então, se você me ajudar a divulgar esse canal, rapidinho nós vamos chegar onde nós queremos chegar, que é mostrar Antônio Bruno, o Instituto Antônio Bruno, para muita gente em todo o Brasil, oxalá em todo o mundo. Falando de caridade, alegria, oração e amor aos pobres como dons, carismas de Antônio Bruno, dá para compreender que esse projeto não seria criado, é evidente que não tinha como ele ser criado se o criador, se o fundador não tivesse em seu coração esses dons, essa perspectiva de ver a vida por um ângulo mais alargado, por um ângulo mais espiritual. Se Antônio Bruno fosse apenas um jovem comum, trabalhando, mesmo que um jovem comum, trabalhando na igreja, ele não teria como criar esse projeto. Primeiro, ele não viveu o câncer, muito embora com câncer, ele preferiu viver na lida, viver na luta em favor dos outros. É evidente que isso são atitudes de santo. Antônio Bruno teve algumas atitudes extraordinárias durante a sua enfermidade em especial. Quando ele resolve trabalhar ou colocar em prática lá no hospital os carismas que ele vivia na igreja ou os carismas que ele viveu no seu grupo de preferência, a SSVP, ele passa a viver diferente.
Tanto que nós, amigos, parentes e enfermos da mesma enfermaria que ele participou, inclusive os médicos, os enfermeiros, os funcionários do hospital, todo mundo sabia que ali era uma pessoa diferenciada. Tanto que um dia, quando tinha muita gente para visitar o Bruno, não dava para todo mundo visitar porque o horário era pequeno, era só 1 hora de visita. Na portaria, uma pessoa perguntou: eu quero saber quem é essa pessoa que está aqui internada, que tem tanta gente visitando essa pessoa. E eu estava lá onde o Bruno, quando uma moça da portaria chegou lá e fez algumas perguntazinhas sobre Antônio Bruno. Coisinha boba, só para querer conhecer. Então veja que a expressão ou a preocupação, quem está internado aqui para ter tanta gente visitando, era uma pessoa especial. Claro que se fosse qualquer um da igreja, especialmente dos grupos que a gente participava, talvez fosse do mesmo jeito. Mas a diferença está no acolher, inclusive no acolher a própria enfermidade. Eis aí uma atitude de santo. Ele acolhe a enfermidade, ele acolhe uma doença implacável, um câncer no mediastino, que ia matar ele em 24 horas, ele acolhe, compreende e passa a viver no socorro dos outros. Rezou pelos outros, lutou para que os outros tivessem aquilo que ele tinha, que era apoio familiar, que era apoio alimentar. Quando nós chegamos no hospital para a primeira consulta ou para a primeira internação, na verdade, ele vislumbra. Nós viemos do São Domingos, hospital particular. Quando a gente chega no hospital geral, totalmente diferente, de uma forma física, ele vai e diz para a mãe dele: eita, lugar bonito. Imagina, sai de um hospital particular para o hospital público, isso em 2011. E ele vê ali um lugar muito bonito. Inclusive ele concluiu a frase dizendo: aqui é bom para se trabalhar na pregação do Evangelho. Ele não parou, ele colocou em prática o amor aos pobres, o quarto dom, o quarto carisma, quando ele se preocupou com aquelas pessoas que estavam ali do interior. Tanto que ele ajudou, até financeiramente, alguns dos seus amigos a voltar para o interior. Fez uma programação para levar todo mundo para a praia, por exemplo, quem ele conheceu ali, e ali ele inicia o seu projeto, coloca em prática aquele projeto que estava só no seu coração. Ele começa a trabalhar a amplitude do projeto. Estava no coração dele o projeto acolher por excelência. Por isso que diz que Antônio Bruno ele inaugurou um acolhimento padronizado. Ele inaugurou um acolhimento padronizado quando ele inicia lá no hospital ainda a botar em prática esse projeto que estava amadurecido em seu coração. Como foi isso? Revivendo, vivendo, fazendo os outros viverem os seus carismas, a sua bondade, o seu coração, o seu amor aos pobres. Os 4 carismas, caridade, alegria e oração aos pobres, fez com que ele, naqueles dias, eu coloco 9 meses, naqueles dias, primeiro mês dele internado para quimioterapia, ele já começa a se inquietar. Como que essas pessoas vêm do interior e não tem onde ficar? Uma grande pergunta que não queria calar. E agora, fazer o quê? Aí vem uma primeira expressão que nos deixa muito animados em saber e a registrar Antônio Bruno, um acolhedor por excelência. Quando, no segundo dia de internação, ele nos convida, família, para nós alugarmos uma casa, para colocar aquelas pessoas dentro. E quando chega em mim esse assunto, no mesmo dia, eu falei para ele que eu não podia fazer isso porque ele estava doente. Aí vem a resposta: quem lhe diz que eu estou doente? Eu estou só com câncer. Quando ele fala que ele está só com câncer, para mim naquele dia passou-se batido, mas hoje eu lembro que lição ele me deu. Que lição ele me deu? Como eu não aceitei alugar a casa de apoio, também para não me contrariar, ele deu o sinal de ok e passou a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, ou aquilo que o coraçãozinho dele queria fazer, ou aquilo que a bênção de Deus ordenou que ele fizesse. Ele passou a levar lá para casa os pacientes. E assim ficou
a nossa casa como protótipo desse grande projeto hoje, o Instituto Tonho Bruno, 6 mil metros quadrados de obra. Hoje a gente acolhe 3.800 pessoas registradas, 80 pessoas dia e mais ou menos de 1.300 a 1.400 pessoas por mês numa rotatividade com quase 4.600 refeições. Aquele projetinho que começou com Léo, lá de Lago Verde, e sua mãe Gorete. Primeiro casal, mãe e filho, que Bruno teve o prazer de conhecer, de levar lá para casa, e essas pessoas tiveram a imensa alegria, o imenso prazer de ser os inaugurais do grande projeto hoje do Tonho Bruno. Quem inaugurou o Instituto Tonho Bruno foi Leonilson e Dona Gorete, de Lago Verde, lá no município de Bacabal. Veja que esse trabalho, que esse projeto, que esse acolhimento não foi uma coisa pego em boca de cachorro, ou não foi uma coisa assim de uma hora para outra pensou e realizou. Não, ele amadurece a ideia de ser um acolhedor ainda criança. 10 anos de idade, ele disse que queria trabalhar bastante para acolher o papai quando ele tivesse velhinho. Daí, o acolhimento estava no DNA de Antônio Bruno. Dias se passam, anos se passam, ele entra num grupo chamado Sociedade São Vicente de Paulo e ali pratica os seus carismas, adquire carisma e começa a viver uma vida voltada para o carente. Antônio Bruno, ele viveu 22 anos de sua vida, desses 22 anos, 15 anos, seguramente ele viveu com o sentimento voltado aos carentes. Por isso dizer amor aos pobres. E como alegria, ele criou um projeto lúdico chamado Dono da Alegria. Então o cara era alegre, ele fez um projeto lúdico para visitar as crianças com câncer no Hospital do Câncer. Veja que 2 anos antes dele adoecer, ele estava brincando como palhaço, brincando com as crianças com câncer. Ali ele sentiu a dor do câncer sem estar com câncer. 2 anos depois, ele sente a dor do câncer na própria pele. Então veja que a história de santidade, de milagre e de santo de Antônio Bruno vem Levítico 11:49, dali ele é inserido. Antônio Bruno resolve trabalhar esses carismas de uma forma a facilitar ou de uma forma a agregar no seu sentimento, na sua alma, algo de santidade. É claro e é evidente que ele não fez isso pensando em ser santo, em ser canonizado, beatificado e etc. Não. Ele fez aquilo ali pensando, ou na certeza, aliás, na certeza de estar fazendo a Jesus Cristo na pessoa do carente. Era isso que ele dizia, ele verbalizou isso. Tudo que o bem que eu faço aos outros é um bem que eu faço a mim. É uma frase dele. A outra frase foi resolvendo o problema dos outros que os meus foram resolvidos. Foi vivendo o sofrimento dos outros que os meus foram esquecidos. 2 frases de Antônio Bruno, que se você for analisar, são frases de santo. Sai do coração de um santo. Imagina, 22 anos de idade. 22 anos de idade, ele se anula para viver a vida dos outros. Ele viveu a vida dos outros. Quando ele percebe a dificuldade dos pais criarem a casa ou alugar a casa, e ele vê aquelas pessoas da forma que ele estava vendo, uma terceira frase genial. Disse, se tivermos que ajudar, vamos ajudar logo. Onde já se viu esperar para ajudar? Viu? Então, a caridade, o amor aos pobres, a alegria e a oração estava ali. Tanto que quando ele estava tomando soro, às vezes, ou estava internado, ele estava sempre rezando com as pessoas, levava o evangelho para outras pessoas, estava sempre com a Bíbliazinha na mão, estava sempre com o seu computador, escrevendo alguma coisa, ele estava sempre envolvido com alguma coisa do céu. Ele não viveu o câncer, ele não teve tempo para pensar no câncer. O médico disse para ele, você vai ver 24 horas depois da biópsia. Sabe o que ele disse? A minha vida não está em suas mãos e nem eu vou morrer. No 5º ciclo de quimioterapia, o médico disse, não tem jeito. Aí eu perguntei para ele, pai, vem cá aí, o Bruno vai morrer? E ele disse, não estou dizendo isso. Eu tenho que aplicar uma quimioterapia 3 vezes mais poderosa do que essa.
e ele pode morrer em 10 minutos. E ele e Bruno ouvindo. E o Bruno disse, não vou morrer não, pode aplicar. E colocaram a quimioterapia nele, e ele amanheceu o dia, e para a surpresa do médico, então ele foi escolhido por Deus para ser esse acolhedor. Antônio Bruno é um santo acolhedor. Antônio Bruno é um santo acolhedor. Ele inaugura o acolhimento padronizado. Ele inaugura um acolhimento universal, onde o amor comanda. E aqui na sua instituição, caridade, alegria, oração e amor aos pobres, são os 4 pilares da sua obra, do seu empreendimento, da sua instituição. Aqui nós vivemos diariamente a caridade, a alegria, a oração e amor aos pobres. É por isso que nós estamos trabalhando tanto para levar essa história para você, no seu coração, para a igreja, para os católicos do Brasil e do mundo, para que a igreja de Jesus Cristo, para que a igreja de Roma se interesse na abertura do processo de beatificação desse jovem iluminado, Antônio Bruno Pessoa Souza, um exímio acolhedor. E eu queria lhe convidar, junte-se a nós, porque nossa missão é lutar em favor da vida. Deus lhe abençoe, lhe proteja e lhe guarde hoje, amanhã e sempre.